Olá, pessoal, bem-vindos aí a mais uma etapa da Geografia, etapa 2. Para quem fez a Geografia 1 comigo, sejam bem-vindos à segunda etapa. Vamos começar agora com o módulo 1, unidade 1, tá bom? Essa unidade ela vai falar um pouco da expansão territorial do Brasil, como que aconteceu de um território extremamente fragmentado, dividido para esse território continental hoje, que consideramos aí o quinto maior país do mundo em termos de extensão territorial. Mas o Brasil, como nós conhecemos hoje, não começou deste tamanho que vocês veem nos mapas, né? Ele começou bem fragmentado, bem pequeno e tem um pouco de história que a gente vai ver a partir de agora. Então, se a gente começar a partir lá de 1500, a colonização brasileira, com as grandes navegações, aquele contexto europeu de expansão marítima, de aventura e etc., vocês vão perceber que durante o século XV e o século XVI havia um certo domínio ibérico, e entende-se aqui a palavra ibérico com os países Espanha e Portugal, perante as grandes navegações que aconteciam na Europa. Então, se vocês pegarem toda a América Latina, que vai desde o México até o sul da Argentina, todos esses países foram colonizados principalmente por portugueses e espanhóis. O nosso aqui foi colonizado, obviamente, pelos portugueses em 1500. Então, você tem aqui uma colonização iniciada em 1500, mas para vocês entenderem um pouco esse conceito de ibérica, né, União Ibérica, é bom a gente entender o conceito de península. O que é uma península? Uma terra ligada a um continente cercada de água pelos outros três lados, né? Um exemplo aqui na América é o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Lá na Europa, a gente tem a localidade que fica Espanha e Portugal. É uma península ibérica, uma parte de terra cercada por três lados que é ligada à Europa via continente, né? Via terra. Então, você tem aí uma questão histórica que muitos historiadores, sociólogos e até filósofos se questionam em relação se foi um descobrimento ou se foi uma conquista, né? Feita em 1500 aqui no Brasil. E aí, o que vocês acham? Muitos estudiosos vão dizer que a avidez por descobrimento, a avidez por novos mundos, por novos ares, vão fazer com que os europeus descubram a América, né? Um fato que vai acontecer lá em 1492 com o Colombo. Outros, mais defensores dos pontos de vista dos nativos, vão dizer que vai ser uma conquista, né? Porque os portugueses vão chegar aqui, já vão ter um público, né, indígena, não só aqui, né, no Brasil, mas também na América Central, na América, em outras partes da América do Sul e lá na América do Norte, já haviam populações. Então, o argumento de que falam que foi uma conquista, que você não descobre algo que já tem pessoas vivendo naquela região, você conquista. E aí fica a sua opinião. Pense sobre esse assunto, descobrimento do Brasil ou conquista desse novo mundo. Pensa nisso. E, e por conta disso, pessoas, durante os séculos XV, XVI e principalmente também um pouco o XVII, vai haver esse domínio ibérico dos portugueses, dos espanhóis, fazendo com que esse novo mundo seja colonizado, seja conquistado ou descoberto pelos espanhóis e pelos portugueses, principalmente aqui no foco América Latina. O Brasil não vai ser diferente, né? Nós teremos aí uma grande massa de portugueses vindos para cá no ano de 1500 e até o ano de 1530 nós não vamos ter uma grande ocupação do território brasileiro, não vamos ter uma efetiva colonização desse território. Então, como alguns fatores de expansão, a gente pode colocar no território brasileiro que nós tivemos uma economia, principalmente até meados do século XIX, feita de ciclos, né, pessoas? Feita de ciclos econômicos, né? Primeiramente, aí até 1530, um grande desmatamento vai acontecer em terras brasileiras, que é a extração do pau-brasil, uma árvore nobre de uma madeira avermelhada, que vai dar condições de os portugueses com, tiver a posse do território, mas que não vão colonizar de fato. Depois do pau-brasil, com a colonização desse território, os portugueses vão tentar, ou vão tentar não, né? Vão fazer o cultivo da cana-de-açúcar. Na época, principalmente no século XVI e XVII, açúcar era chamado de ouro branco, tamanho o seu valor, né?
a sua espessura e a sua riqueza. Então, era algo que somente as populações mais nobres conseguiam ter à mesa. E depois da cana-de-açúcar, né, meados do século XVII e XVIII, nós vamos ter o encontro, né, de ouro, extração aurífera, pedras preciosas, principalmente aqui na região de Goiás, Minas Gerais e parte de outras regiões do Sudeste. Porém, para a gente falar da expansão territorial do Brasil durante a sua história, alguns fatores serão extremamente relevantes, como o próprio cultivo da cana-de-açúcar, que vai fazer com que o litoral brasileiro, principalmente em Pernambuco e em São Vicente, sejam extremamente ocupados e efetivados em termos de colonização. Você vai ter aí a criação de gado, né, a pecuária, que também vai contribuir para a ocupação do litoral brasileiro, além, no século 17 e 18, as expedições dos bandeirantes, homens paulistas que saíam, obviamente, de São Paulo para o interior de Goiás, né, o interior do Brasil, algumas regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul atualmente, em busca de índios, pedras preciosas para levar para o litoral. Então, esses três fatores, né, o cultivo da cana-de-açúcar no litoral e, consequentemente, a criação do gado, né, a pecuária, e, principalmente, né, ou não menos importante, os bandeirantes, os homens paulistas, vão contribuir para que o Brasil comece a expandir o seu território. Lembra lá, 1500, principalmente com o início da extração do pau-brasil, você vai ter uma ocupação inicialmente litorânea. Anos depois é que essa ocupação, principalmente com a ação dos bandeirantes, vai ser expandida para o interior do Brasil, certo? Além disso, durante a conquista do interior, né, vamos dizer assim, durante o povoamento do interior brasileiro, muitas pedras preciosas vão ser encontradas, né, metais preciosos como o ouro e o ferro e a prata, vão ser encontradas na região sudeste do Brasil, no século XVII, e depois vai ter o seu auge, né, a extração aurífera, um outro ciclo econômico, vai ter o seu auge no século XVIII. Por conta disso, a cana-de-açúcar vai entrar em uma decadência econômica e o governo brasileiro tem que achar uma nova alternativa de economia, um novo produto para concentrar suas forças econômicas. E esse produto era o ouro, principalmente na região das Minas Gerais. Devido a isso, né, o declínio da produção açucareira e a descoberta do ouro, em 1763, nós temos aí a transferência da capital do Brasil, do Nordeste, para o Sudeste, tá? São N razões por trás dessas transferências, mas uma delas é a questão de estar mais próximo das atividades econômicas principais do Brasil. E além do que, a produção de açúcar no Nordeste estava em decadência. Estava em decadência, isso não significa que acabou, que sumiu, só decaiu um pouco, né? Até hoje, nós brasileiros, né, o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, assunto que nós veremos daqui a pouco no outro módulo, certo? Já no século XX, quando o Brasil começa o século XX, né, 1900, 1901 até 1905, nós já temos um território bem unificado e praticamente definido. O que vai acontecer? Por que eu falei 1905? Porque em 1903, né, se a gente pegar aqui 1903, o Brasil vai adquirir o território do Acre, juntamente com o governo boliviano. Com a aquisição do território do Acre, a gente vai ter as fronteiras definidas como nós conhecemos hoje. Porém, pessoas, essa unificação e essa definição do território brasileiro trarão alguns desequilíbrios regionais, desequilíbrios em relação à economia, ao desenvolvimento social, às políticas públicas e ao próprio conceito de Brasil. E a gente traz uma expressão para vocês aqui, que é um Brasil arquipélago. O conceito de arquipélago, qual que é? Ilhas, um conjunto de ilhas em algum lugar. Então, nós temos aqui um conceito de Brasil arquipélago.
esse conceito vai ser até uma pergunta, uma provocação que eu faço para vocês em relação a: será que essa definição, esse território definido no início do século XX, era totalmente unificado? Não era. Não era, porque dentro do Brasil haviam vários Brasis, né? Haviam várias ilhas, né? Vários territórios que não tinham o mesmo desenvolvimento social e econômico que outros territórios. Vamos pegar um exemplo da região norte e comparar com a região sudeste, né? Vamos pegar o exemplo também da região nordeste com a região sul. Faça um exercício, volta lá no ano de 1900, 1905. Essas regiões eram extremamente diferentes e extremamente desiguais em termos de desenvolvimento econômico, social, político e cultural. Até hoje nós somos um país extremamente grande, né? Um país continental, o quinto maior território do mundo, e por conta disso temos vários Brasis. Só que hoje a gente está mais integrado um pouco, né? Principalmente com a internet. Mas até 1990, pessoas, até 1990, esse desenvolvimento era extremamente diferente. Por isso que a gente coloca essa pergunta aqui para vocês pensarem um pouco em relação a esse Brasil que tem vários Brasis, esse Brasil que tem várias distinções, várias diferenças e vários níveis de desenvolvimento em termos econômicos, sociais e culturais. Beleza? Com isso, a gente encerra aí a unidade 1 do módulo 1, Geografia 2. Valeu!